Mais uma do governo Trump, né? Agora, pela primeira vez, falaram direto, sem censura, literalmente, sobre Alexandre de Moraes. O que é que foi agora? O que é que foi dessa vez? Olha, a gravidade desse movimento que acontece hoje, por parte da Casa Branca, por parte do governo dos Estados Unidos, é muito importante, né? A gente sabe que há restrições da Casa Branca em relação a Alexandre de Moraes, mas até então essas restrições não haviam sido colocadas de forma oficial diretamente pelo governo dos Estados Unidos, diretamente pela Casa Branca. Esse movimento ocorreu após a empresa de Donald Trump processar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, né, por conta de bloqueio de perfis de usuários de redes sociais, do X, né, a rede social de Elon Musk. E aí o Rumble também ingressou nesse pedido junto com Donald Trump, a empresa Media Trump, para processar Alexandre de Moraes. E agora o contorno é outro, porque agora há uma manifestação oficial da Casa Branca, do governo dos Estados Unidos, contra Alexandre de Moraes, levando a um novo patamar a questão diplomática que envolve a Casa Branca, o ministro do STF e também o governo Lula. Porque no comunicado que o Departamento de Estado soltou, por meio do Bureau de Assuntos Internacionais para o Hemisfério Ocidental, o comunicado deixa bem claro que a bronca não é só com a justiça, mas também com o Brasil. Eles citam o país. O Brasil estaria promovendo censura a residentes nos Estados Unidos. Pessoas que moram nos Estados Unidos estariam sendo censuradas pelo Brasil por conta de determinações de Alexandre de Moraes, que não é citado nominalmente no comunicado, mas está escrito ali, totalmente implícito, que a reclamação é Alexandre de Moraes, porque ele é o alvo das reclamações de Elon Musk na Casa Branca, também de outros integrantes do governo e do próprio Trump, que a gente vem dizendo aqui nos bastidores, aqui no Metrópolis, não é, Neila? Já tem mais ou menos uns 10 dias, até mais se bobear, 2 semanas que a gente vem dizendo que o Trump agiria contra o governo brasileiro, contra Alexandre de Moraes, primeiro no discurso, que é exatamente o que acontece nesse momento, e, num segundo momento, sanções também podem ser discutidas, já estão sendo discutidas e poderão ser aplicadas. Sanções não apenas a Alexandre de Moraes, mas também ao Brasil como um todo. Lembrando que não é só uma questão de punição ou uma crítica específica por conta dos bloqueios feitos ao X de Elon Musk, que agora participa ativamente aí do governo de Donald Trump. É uma crítica direta a Alexandre de Moraes pelo bloqueio de perfis de pessoas que residem lá nos Estados Unidos. Exatamente. Pedi para a produção botar na tela para a gente mostrar o comunicado, né, que foi divulgado hoje pela Casa Branca, né, pela embaixada do... Primeiro foi aqui, ó, que é o Bureau para Assuntos do Hemisfério Ocidental, que é ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, e depois esse comunicado do Bureau foi compartilhado pela Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, diz o comunicado do governo dos Estados Unidos. A gente vê o tom que o governo dos Estados Unidos utiliza ao se referir à decisão de Alexandre de Moraes. E aí, como é que a gente pode dizer, mas não cita o ministro Alexandre de Moraes? Cita o ministro Alexandre de Moraes, cita, porque quando ele fala na multa, o que aconteceu esta semana? Depois de Donald Trump, a empresa dele, ingressar com uma ação nos Estados Unidos contra Moraes, no mesmo dia que Moraes soube que estava sendo representado nos Estados Unidos, ele determinou uma multa de 8 milhões ao X. E por que o magistrado do STF fez isso? Porque o X se recusou a compartilhar dados cadastrais de Alan dos Santos, que é um comunicador bolsonarista, militante bolsonarista, que está foragido nos Estados Unidos, tem um mandado de prisão expedido pelo STF contra ele, e ele mora nos Estados Unidos, os Estados Unidos se recusam a extraditá-lo, dizendo que os crimes dos quais ele é acusado no Brasil não são crimes nos Estados Unidos, questão de liberdade de expressão, então se recusam a extraditar Alan dos Santos, e que não querem, os Estados Unidos não querem, que ele tenha as redes censuradas nos Estados Unidos. Esse é o argumento da Casa Branca. Alexandre de Moraes, por sua vez, argumenta que Alan dos Santos extrapolou o limite de liberdade de expressão e que, por isso, teria que ter as redes bloqueadas, não só aqui no Brasil,
mas também nos Estados Unidos, uma vez que quem está em solo norte-americano e tuita por lá, consegue chegar a reverberar, né, no mundo inteiro, por meio das redes sociais. Então, assim, é um recado diretamente da Casa Branca a Alexandre de Moraes, surpreendeu o Itamaraty, o governo Lula não esperava esse movimento oficial do governo dos Estados Unidos. Eu conversei com integrantes do Itamaraty hoje de manhã, antes do comunicado, e eles diziam que estavam acompanhando a situação, entendiam que há insatisfações de Elon Musk com Alexandre de Moraes, mas não esperavam uma posição institucional do governo dos Estados Unidos, que foi exatamente o que aconteceu. E você falou do tom, né? A Casa Branca e o governo dos Estados Unidos agora se manifesta falando sobre reciprocidade e soberania. Então, deram uma subida no tom. Exatamente. Quando a gente fala em reciprocidade, o que pode ser? Né? Bom, já que vocês estão censurando cidadãos norte-americanos, né, pessoas que moram nos Estados Unidos, preparem-se, porque a reciprocidade acontecerá. E qual será essa reciprocidade? Eu não acredito que os Estados Unidos vão atuar para bloquear perfis de pessoas que estão, né? O nosso medo é a economia. Então, exatamente. É esse o ponto-chave da questão. Não apenas o ponto econômico, esse eu acho que seria o ponto mais grave de todos e talvez o que mais demore a acontecer, porque sanções econômicas é um bloqueio comercial ao Brasil, que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do Brasil. Então, o bloqueio econômico eu acho que pode até acontecer, mas não nesse primeiro momento. Tá? Na diplomacia as coisas vão caminhando aos poucos. O que eu vejo no primeiro momento são retaliações, sanções ao próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Que é alvo central das reclamações de Donald Trump, de Elon Musk, de assessores de Donald Trump como Jason Miller. E, no segundo momento, aí sim pode respingar no governo Lula, que acompanha a situação. O Itamaraty entrou no caso, está tentando agora melhorar a relação de Donald Trump com o governo Lula, que já não está boa há alguns dias, né? Então, tem essa expectativa de sanções a Alexandre de Moraes. O Elon Musk tuitou, e a gente noticiou aqui no Boletim Metrópolis, perguntando se Moraes tem bens nos Estados Unidos, dinheiro, se tem patrimônio, casa, para que esses bens sejam bloqueados. Né? Isso daí foi um Elon Musk num tweet, né? E a gente sabe que às vezes é difícil você dissociar quem é o empresário Elon Musk do Elon Musk da Casa Branca, né? Que é o principal, é o braço direito de Donald Trump. Sim. Mas agora, poucos dias depois desse tweet do Elon Musk, esse comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, deixa claro que o clima está escalonando e que sanções são, de fato, muito discutidas na Casa Branca, que podem atingir Alexandre de Moraes. Você falou sobre o Elon Musk tweetar e perguntar se Alexandre de Moraes tem casa, ou se ele tem algum imóvel, algum bem ou dinheiro nos Estados Unidos. É bom que não tenha, viu? Porque se ele tiver uma casa nos Estados Unidos, pode ser que agora ele tenha dificuldade de usufruir dessa casa ou de permanecer nessa casa por conta de uma decisão que pode sair do Congresso norte-americano e parar no Executivo, ou seja, no governo de Donald Trump. Hoje, houve, então, uma decisão que foi julgada em uma das comissões do Congresso norte-americano para que dificulte, por exemplo, a entrada de Alexandre de Moraes. A gente tem um vídeo, então, antes da gente comentar esse assunto, eu vou pedir para a produção rodar o vídeo de como foi, então, essa decisão na comissão lá no Congresso americano. Foreign nation chooses or causes the censorship or the denial of free speech or the First Amendment rights of an American through their policies abroad, America stands united. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export free speech and the ideas of freedom for more than 200 years, seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example, but also in the European Union, in the UK and Australia, in fact, censorship of American citizens' rights on public access media such as X and Meta have in fact been systematically censored. And in fact, the cause of this bill came from when Elon Musk refused to
take, if you will, the demands of Brazil, and X was taken offline in an entire country. So my bill seeks to simply say, go ahead, ignore the First Amendment in your own country. It's your right. Absolutely, you can. And if you want to, shut down X, Meta, Google, any of them you want. But don't expect to come to America under a U.S. visa. Don't expect to be in America and remain if, in fact, you are the perpetrator of that extinguishing of free speech. I like Mr. Iss's bill. In fact, at first blush, it sounded like a great bill to me, protecting the First Amendment rights of our citizens against foreign dictators and autocrats on a rampage against the First Amendment rights of our people. And we know that there are a lot of those dictators and autocrats out there. They have the ability to come and sue us here. So we're not eliminating their ability. We're just saying you can't just decide that you're going to not let, in the case of Brazil, literally not let the revenues from Starlink be collected because you don't like what's on X. The question is on favorably reporting the bill as amended. All those in favor say aye. Aye. Those opposed, no. In the opinion of the chairs, the ayes have it, and the bill is ordered to be reported favorably to the House. Tá aí, ó, o Comitê do Judiciário aprovou, então, essa determinação por 25 votos a 19. Deputados republicanos e democratas, então, aprovaram essa determinação para evitar que pessoas como Alexandre de Moraes, e, gente, eles foram muito claros, citaram Alexandre de Moraes, não o nome, mas foram muito claros aí por conta dos bloqueios no X, os bloqueios na Starlink, as censuras, então, e falaram o nome do Brasil aí diversas vezes, foram muito claros a respeito do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso nunca antes havia acontecido na história, nem com censura, nem com o Brasil chegando a uma discussão no Congresso americano. Nunca. É inédito. Foi a primeira vez também que um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil foi interpelado internacionalmente num tribunal fora do Brasil. Foi o caso de Alexandre de Moraes agora nos Estados Unidos. E há uma espécie de cerco político nos Estados Unidos se fechando a Alexandre de Moraes, porque percebe-se que o movimento não é apenas da Casa Branca, não é só o Planalto, mas também o Congresso dos Estados Unidos, agora votando essa medida que pode impedir Alexandre de Moraes de entrar no país. E tem também, talvez, uma outra possibilidade que é aventada na Casa Branca, que seria ainda mais gravosa, mais grave contra Alexandre de Moraes, que é a Lei Magnitsky. O que é a Lei Magnitsky? É uma lei que foi